Então, gente, eu vou resolver dois exercícios do formulário da Ponte do Saber de regra de 3 composta, para vocês entenderem e fazerem o restante. Então, olha lá, ó. Questão 1. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? A regra de 3 composta, gente, ela vai ter 3 ou mais grandezas, tá? Para você analisar. Na regra de 3 simples, nós só tínhamos duas. Então, nós trabalhávamos com duas colunas. Na regra de 3 composta, nós vamos trabalhar com 3 colunas, né? 3 grandezas. Que nem aqui eu tenho o número de funcionários, né? A quantidade de carrinhos e a quantidade de dias. Então, vamos montar aqui a nossa regrinha de 3, ó. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens, que são os funcionários. Então, já coloco aqui. Número de funcionários, 8 homens. Montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens, ou seja, 4 funcionários, em 16 dias? 16 dias. A quantidade de carrinhos que eu vou descobrir, que eu preciso descobrir, que o problema está pedindo, eu vou colocar o X. Agora, antes de continuar, eu vou lembrar um negocinho com vocês. Se eu tenho duas setinhas apontadas para cima ou duas setinhas apontadas para baixo, eu vou ter grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu tenho uma setinha para cima, a primeira setinha virada para cima, a segunda para baixo, ou a primeira setinha para baixo e a segunda para cima, ou seja, setinhas em sentidos inversos, eu vou ter grandezas inversamente proporcionais, tá? Porque eu vou usar isso aqui. Então, agora que eu montei aqui, que eu coloquei os dados do problema nesse quadradinho, nesse retângulo com as colunas, eu vou analisar as grandezas. Eu vou fixar, gente, você vai fixar sempre a grandeza que tem o X, a coluna que está com o X, que é mais fácil de você trabalhar. Então, você fixa a grandeza com o X e já começa a montar aqui, ó. 20 está para X. Então, aqui, pessoal, é o padrãozinho, você já coloca aqui. 20 está para X. Agora, as outras grandezas, você vai trabalhar com o produto delas. Você vai multiplicar. Só que antes a gente vai analisar se elas são diretas ou inversamente proporcionais. Sempre em relação à coluna do X. Então, ó, número de funcionários. O número de funcionários, de 8 funcionários, ele baixou para 4 funcionários. Então, eu vou colocar uma setinha para baixo. Então, de 8, baixou para 4 funcionários. Analisando aqui, ó, a coluna do X, que é o meu padrão, se eu baixo o número de funcionários, o que vai acontecer com a produção? Ela vai aumentar ou vai baixar? Se eu baixo o número de funcionários, a minha produção também vai diminuir, vai baixar. Então, eu vou ter duas setinhas no mesmo sentido. Quando eu tenho duas setinhas no mesmo sentido, eu vou ter grandezas diretamente proporcionais. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu não preciso inverter. Então, eu vou pegar os números de funcionário, a coluna dos números de funcionários, e vou colocar aqui do jeitinho que está. Ó. Assim como 8 está para 4. E eu vou trabalhar com o produto. Agora, eu vou analisar a quantidade de dias. Então, vou pegar a borracha, vou apagar aqui a setinha para não confundir. Agora, eu vou trabalhar com a quantidade de dias. Então, olha só, quantidade de dias. De 5 foi para 16. Eu aumentei minha quantidade de dias. Se eu aumentei minha quantidade de dias, a produção de carrinhos também vai aumentar. Então, como eu tenho duas setinhas subindo, né, duas setinhas para cima, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, eu não preciso inverter. Então, eu vou colocar direto aqui, ó. 5 para 16. Agora, vou continuar aqui do outro lado. Eu vou fazer o produto da segunda parte aqui, ó. 20 está para X. Agora aqui eu vou trabalhar com o produto. Eu vou multiplicar, ó. 8 vezes 5, 40. E aqui embaixo, 4 vezes 16, 64. Agora eu vou multiplicar
as diagonais, lembra? Começando pela do x, ó. X vezes 40, 40x igual 20 vezes 64, 1000. Opa, vou colocar continuar com a vermelho. 20 vezes 64 vai dar 1280. Então, quem é o x? O x, 1280, dividido pelo 40. X é igual a 1280 dividido por 40, vai dar 32. Então, quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? 32 carrinhos. Então, vou e marco no formulário a resposta certa. Questão 2. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Então, ó, 2 pedreiros. Vou colocar aqui, ó. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros. Então, trabalhando 3 pedreiros. E aumentando a altura para 4 metros, então meu muro agora vai ter 4 metros. Qual será o tempo necessário para completar o muro? Então, quantos dias que eu vou precisar para completar o muro? Então, aqui eu vou colocar o X. Lembrando, gente, eu não falei no exercício 1, né, na questão 1, mas lembrando que no meu rascunho eu sempre faço essa tabelinha aqui, ó. Eu sempre faço essa tabelinha que é mais fácil para resolver o probleminha. E outra coisa também, tem que lembrar do quê? Setinhas, né? Então, setinhas, 2 setinhas para cima ou as 2 setinhas para baixo, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Primeira setinha para cima. Opa! Primeira setinha para cima. Segunda para baixo ou primeira para baixo e segunda para cima, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Vamos analisar aqui então, gente. Lembrando, vou fixar a minha coluna do x, tá? Então já coloco ela aqui, ó. 9 está para x. Assim como. Agora eu vou trabalhar com as outras grandezas aqui, ó. Começar pelo número de pedreiros. O que vai acontecer? O número de pedreiros de 2 foi para 3. Então, eu aumentei o meu número de pedreiros. Eu aumentei o número de pedreiros. O que acontece quando eu aumento o número de pedreiros? Eu vou precisar de uma quantidade maior ou uma quantidade menor de dias para terminar o muro? Então, se eu aumento o número de pedreiros, a quantidade de dias para terminar o muro vai diminuir. Então, setinha para baixo. Então, eu tenho 2 setinhas, uma para cima e outra para baixo, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. E quando são grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que inverter o sentido delas. Ó. Ao invés de eu colocar 2 para 3, eu coloco 3 para 2. Então, muita atenção nisso aqui, hein? Setinhas, sentidos contrários, eu vou inverter a minha fraçãozinha aqui. Aí, eu vou trabalhar com o produto, né? Vou trabalhar com o produto, vou apagar essas setinhas aqui para a gente não confundir. Agora eu vou continuar analisando ali, ó. Canetinha azul para analisar. A altura do muro. A altura do muro de 2 foi para 4. Eu dobrei a altura do muro. Se eu aumento a altura do muro, eu vou precisar de mais dias para terminar o serviço. Uma quantidade maior de dias. Então, aumentando a altura do muro, eu também aumento a quantidade de dias. 2 setinhas para o mesmo sentido, as 2 para cima, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, eu não preciso inverter. Então, vou deixar 2 está para 4. Então, pessoal, lembrando, ó, a primeira, com o padrãozinho que é a quantidade de dias, a primeira foi inversamente proporcional, inverti. A segunda foi direta, não precisei inverter. Agora, o que eu faço? Eu vou trabalhar com o produto ali, ó, da segunda parte. 9 está para x, assim como
3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, 8. Então, já montei ali, ó. Agora eu vou multiplicar as diagonais. 6 vezes x, vou fazer aqui no canto, para cá. 6x igual a 9 vezes o 8. 9 vezes o 8, 72. Então, quem é o x? O x é a quantidade de dias. 72 dividido por 6. X igual a 12. Então, eu vou precisar de 12 dias para completar o muro. Então, vou lá e marco a alternativa certa no formulário. Então, gente, os dois exercícios anteriores que eu fiz, eles trabalham com regras de 3 composta, tá? Só que são somente 3 grandezas. Essa daqui é uma regra de 3 composta que tem 4 grandezas. Então eu vou iniciar, vou dar uma ideia para vocês como é que começa e depois vocês vão terminar esse exercício, tá? Então, ó, vou colocar aqui nossas setinhas, né? Que isso aqui é básico, você não pode esquecer. Então, ó lá. 2 setinhas para cima ou 2 setinhas apontadas para baixo, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Uma setinha para cima e a outra para baixo, né? A primeira setinha para cima e a segunda para baixo, ou a primeira setinha apontada para baixo e a primeira setinha para cima, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, como é que eu vou fazer? No caderno, né? Eu faço essa minha tabelinha aqui. É sempre bom porque facilita o teu trabalho para organizar a tua ideia. Então, vamos lá. 20 operários trabalhando 8 horas por dia. Então, o número de operários, 20 operários. Trabalhando 8 horas por dia. Quantidade de horas trabalhadas por dia, 8 horas. Gastam 18 dias, quantidade de dias, 18 dias, para construir um muro de 300 metros. Então, o tamanho do muro, né? Comprimento do muro, 300 metros. Aí vem a pergunta: quanto tempo levará uma turma de 16 operários, trabalhando 9 horas por dia, para construir um muro de 225 metros? Então, quanto tempo, né? Esse tempo que ele pergunta é a quantidade de dias. Então, vou colocar um X aqui. Então, como nos outros exercícios, né, nos outros problemas que eu fiz, eu vou marcar a minha coluna do X com o meu padrão, que é a partir dela que eu vou comparar com as outras grandezas. E já vou colocar ela aqui, ó, 18 está para X. Assim como. Aí eu vou analisar agora a grandeza por uma grandeza por uma, comparada com essa daqui do X. Então, ó, número de operários de 20 baixou para 16. Então, vamos comparar com a nossa aqui do X. Então, se eu diminuo a quantidade de operários, se eu baixo o número de operários, o que vai acontecer com a quantidade de dias para fazer esse muro? Então, se eu diminuir a quantidade de operários, eu vou precisar de mais dias para terminar o trabalho. Então, uma setinha para baixo e outra para cima são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou ter que inverter essa fraçãozinha aqui, ó. Então, eu vou colocar, não vou colocar 20 para 16, vou colocar 16 para 20. Então, tá, já comparei essa primeira, vou apagar aqui, para não atrapalhar. Vou para a segunda, quantidade de horas trabalhadas por dia. Então, de 8 foi para 9. Opa, deixa eu apagar a setinha aqui. De 8 foi para 9. Então, eu aumentei a quantidade de horas trabalhadas por dia. Eu trabalhava 8 horas por dia, aumentei para 9. Então, se eu vou trabalhar mais tempo por dia, eu vou precisar de mais ou menos dias para terminar o muro. Se eu aumentei a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu vou precisar de menos dias para terminar o muro. Então, são grandezas também inversamente proporcionais. Aí lembra que eu vou trabalhar aqui com o produto? Então, vezes, como são inversamente proporcionais,
eu vou inverter aqui, ó. Não vou colocar 8 para 9, vou colocar 9 para 8. Outro produto aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comparar com a última, 325. Então, olha lá. Se eu diminuo o tamanho do muro, o que vai acontecer com a quantidade de dias para terminar esse muro? Se eu diminuir o tamanho do muro, eu vou precisar de uma quantidade menor de dias para trabalhar. Então, diminui o muro, diminui a quantidade de dias. Então, como as duas setinhas estão no mesmo sentido, são grandezas diretamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou inverter. Então, vai continuar o 300 pelo 225. Então, pessoal, o que você vai fazer aqui? Ó? 18 está para x, assim como. Aí você vai multiplicar, ó, 16 vezes 9 e o resultado vezes 300. Então, 16 vezes 9 e o resultado vezes 300. Vai colocar aqui. Vai montar a fraçãozinha, né? E aqui embaixo, o que você vai colocar aqui embaixo? Você vai pegar o 20, vai multiplicar pelo 8. Então, 20 vezes o 8. E o resultado, você vai multiplicar por 225. Aí você vai colocar o resultado aqui embaixo. Tudo bem? Aí o que você vai fazer? Igual às outras, né? Igual às anteriores. Você vai pegar e vai multiplicar as diagonais e vai resolver a regrinha aqui de 3. Tudo bem?